Nem todo mundo viu, mas o general Braga Neto falou depois do Bolsonaro com o Xandão. O que será que aconteceu nesse depoimento que tô de acordo, nem todo mundo viu? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Nem todo mundo viu, inclusive eu, que tava aqui fazendo live enquanto esse depoimento acontecia. Me conta, Pedro, o que que rolou? Pois é, eu tava quase assim, eu vou fechar a live, mas tem Braga Neto ainda. E, tipo, aí eu estendi a live do Meteoro ontem. Ficamos ao vivo quase 10 horas, né, Sofia? Foi uma Foi mais de 9 loucura. horas. Parecia a época da CPI, né? Uhum. Tipo, a gente ficou no revezamento aí. Mas basicamente, gente, o Braga Neto fez a melhor defesa, eu acho, de todos ali. Principalmente porque ele é o que tá mais enrascado, né? Ele tá preso. O advogado dele, aliás, acho que é importante informar o nosso público, o advogado do Braga Neto é um criminalista bem famoso que, inclusive, ele defendeu o Zé Dirceu, que é o José Luiz de Oliveira Lima. E, assim, a defesa técnica dele estava muito bem feita. Ele basicamente negou tudo, inclusive o dinheiro que. A reunião na casa dele, que teria sido com os Kids Pretos, ele não negou a proximidade que ele tem com o Mário Fernandes, que também está preso, mas negou tudo que foi falado, inclusive a reunião, e negou também a questão da existência lá da garrafa de vinho com dinheiro. Eu vou trazer a matéria, inclusive, da Juliana Dalpiva, que traz essa questão. O depoimento dele vai diretamente contra o do Cid, que é a delação premiada, né, Sofia? Então a gente vai ver aí conflito entre ex-ministro e ex-candidato a vice do Bolsonaro com o delator que basicamente entregou todo mundo, né? A gente tem esse vídeo aqui que ele fala sobre e ele falou algumas coisas bizarras do tipo, Sofia, ele disse que no dia que tava tendo o 8 de janeiro, ele tava no veterinário levando o cachorro, e ele disse que o cachorro dele tava com defeito. Parecia que ele tava levando um carro numa oficina mecânica. Cachorro tava com defeito. É, Gente, não é assim que se fala com o cachorrinho. tadinho do cachorrinho. Mas olha o que o Onde o Braga... senhor estava? Vamos trazer aqui pra vocês a fala dele inteira. Onde o senhor estava, general, durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 23? E qual a sua opinião sobre aqueles atos? Olha, o que aconteceu? Eu fiquei em Brasília, como eu estava trabalhando com o PL, eu não podia simplesmente parar de trabalhar. Estava começando a trabalhar, aprendendo. Então, eu peguei a dispensa de Ano Novo, depois do Natal. Então, no dia 26 de dezembro, de manhã cedo, eu saí de Brasília e vim para o Rio de Janeiro. Né? No dia 8, eu estava, da parte da manhã, na praia, como eu sempre faço, vou jogar vôlei. E à tarde, meu cachorro deu um problema, né? Que a minha esposa brinca que é o meu neto. Meu cachorro deu um problema e eu estava no veterinário naquela hora. Né? E o meu filho, eu acho que foi meu filho ligou e contou para mim o que estava acontecendo, quando eu ligar a televisão, mas aí só pude ver quando eu cheguei em casa. Eu não esperava aquilo ali. Para mim, aquilo ali, porque as manifestações de direita são sempre manifestações ordeiras. Eu nunca vi manifestação de direita que não fosse ordeira. Eu não gosto de usar muito a palavra direita, eu prefiro conservadores. Né? Mas os conservadores são ordeiros. Quando eu vi aquilo para mim me horrorizou. Aquilo ali para mim é vandalismo. Né? O que houve ali para mim foi vandalismo. Meu cachorro estava com um problema. E aí ele falou, eu não consegui me informar direito porque o meu cachorro estava com problema e eu estava no veterinário. O cachorro podia estar, sei lá, doente, tá com alguma... quebrou uma patinha, alguma coisa. Não, ele falou essa doideira Tá aqui. com problema. Tá com problema. Não, é um negócio assim, eu fiquei muito com a impressão que isso aqui é meio desculpinha, porque a gente precisa lembrar onde estava o Braga Neto até acontecer o 8 de janeiro. Ele foi nos QGs. Ele Foi. disse para as pessoas que aconteceu alguma coisa. Uhum. Então, como é que ele tava lá no veterinário, lá, simplesmente? Ele não sabia de nada? Mas volta a dizer, O Braga Neto foi inclusive apontado, em algumas circunstâncias, como a linha de comunicação entre os acampamentos e o Bolsonaro. tem uma conversa de bastidor que dizem que não é só a linha de comunicação, não. Se acontecesse o golpe, de fato,
muita gente duvidaria que o Bolsonaro fosse o líder do país. Muita gente cogitava que o Braga Neto ia dar um golpe no Bolsonaro. Ia Sim, virar o sim. verdadeiro presidente. Não, isso inclusive chegou a aparecer no relatório da PF, que eles tinham o gabinete de crise e o nome do Bolsonaro não estava lá. Não tava. Ele não nega, por exemplo, uma outra coisa. Qual que é a razão do Braga Neto estar preso preventivamente, gente? Ele tentou. Não, aliás, ele nem nega isso. Ele conversou com o pai do Cid, o general Cid. Ele não nega essa conversa, só que, segundo a investigação da Polícia Federal e a condenação do Alexandre, ele foi condenado porque ele tentou coagir pessoas para não ter investigação. Então, essa defesa toda bonitinha aí dele é justamente porque ele provavelmente é o maior culpado disso tudo que está acontecendo, Sofia. Uhum. O general Braga Neto, que esteve envolvido no GLO no Rio de Janeiro, que não resolveu a questão do assassinato da Marielle Franco. Ele está em todas as pontas. Não foi à toa que o Bolsonaro botou ele de vice. Pelo poder e a influência que ele tem no exército. Esse cara aqui é o mais perigoso de todos, tá, gente? Tava um docinho de coco ontem, mas defendendo os pontos dele. E aí eu quero lembrar o que o Cid falou a respeito do Braga Neto e desse golpe aí usando dinheiro escondido em garrafas de vinho. Vamos lá. Na minha cabeça, eu vi que era um dinheiro para tentar ajudar, trazer manifestantes para amigos, né? Manifestantes para manifestação, para engordar a manifestação. Eu não levei para o lado que seria para tentar ou planejar alguma coisa. Então, se o Braga Neto viu essas garrafas aí, como é que ele não sabia que ia rolar o 8 de janeiro, Sofia? Essa história tá muito mal contada. Esse cachorro que deu problema. Isso aí não fecha, gente. Por isso que eu não achei relevante essa informação e... doutor, mas o senhor não acha relevante, acha normal um ex-ministro candidato a vice-presidente da República entregar dinheiro dentro de uma caixa de vinho para manifestantes? Mesmo que não fosse, ou eventualmente não tivesse sido para uma operação para neutralizar alguém, isso seria normal? Isso normal não seria. Para quem não sabe, o dinheiro do vinho era a recompensa para as pessoas assassinarem o Xandão, o Alckmin, o Lula e o Zé Dirceu. Que até há pouco tempo atrás a gente não sabia quem era o Juca. Quem, inclusive, assoprou antes, que estava vazando aí nos bastidores, foi minha amiga Letícia Oliveira, lá na revista Fórum, que ela falou, eu acho que o Juca é o Zé Dirceu. Tinha gente que tinha especulado que poderia ser o Flávio Dino. Também tinha gente especulando que poderia ser a Janja. Também. Os alvos eram Alckmin, Lula, Moraes e Zé Dirceu. 4 alvos, pagamento nas garrafas de vinho. Mas naquele contexto das manifestações na frente dos quartéis, muita gente vindo, muita gente apoiando, eu não vi ali nada de... Não vou dizer que não vi nada demais, mas como foi pedido ajuda, foi um amigo que pediu, tentei conseguir de alguma forma, o que eu consegui dentro do meu conhecimento ali, né? Mas eu não vi naquele momento como algo de hipótese criminal, né? Essa foi a minha colocação no momento. O Braga Neto estava claramente muito puto, essa é a palavra, tá? Com o Cid, tá, gente? Ele tá tentando até agora negar isso. E aí ele diz pro Alexandre de Moraes que ele desconhece o plano de assassinato. Tem esse trecho aqui que é importante mostrar para vocês, que é o lado do Braga Neto. Vamos lá. O senhor, obviamente, acompanhou todas as testemunhas de acusação, defesa, todos os interrogatórios. E o senhor acompanhou que o réu colaborador, o tenente-coronel Cid, reiterou o que já havia dito dia 21 de novembro do ano passado, aqui no Supremo Tribunal Federal, que o senhor teria, num primeiro momento, pedido para ele entrar em contato com o tesoureiro do PL para arrumar o dinheiro para esses 2 militares a que o senhor se referiu. E num segundo, que é o Rafael Oliveira e o Hélio Ferreira Lima. E ele teria dito que conversou com
alguém do PL, um coronel, que seria um tesoureiro do PL, que disse que não seria possível, e aí o senhor teria arrumado, supostamente vindo de alguém do agronegócio, o dinheiro e teria entregue a ele, no próprio Alvorada, o dinheiro numa caixa de vinho para ele entregar a esses dois militares. Isso não corresponde à realidade. O que tem de real aí, presidente, inclusive há um equívoco nesse ponto, porque o Cid mesmo conta que ele veio atrás de mim e perguntou se o PL podia arrumar algum dinheiro. Era muito comum, porque quando o presidente... Você percebe? É um jogando a batata quente no outro. Uhum. O Braga Neto não nega que foi feito um pedido de pagamento. Mas pagamento pra quê? Aí ele vai jogar o negócio no colo do Cid. presidente Bolsonaro, quando nós entregávamos esse recurso do presidente, veio muito recurso. Então era comum outros políticos, através ou do presidente Valdemar, ou do próprio presidente Bolsonaro, ou de outras pessoas, pedirem para pagar contas de campanha atrasadas, dentro do previsto. O Cid veio atrás, perguntou, general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça tem alguma coisa a ver com campanha. Mentira. Mentira. A reunião foi com o Kid Preto e a Polícia Federal tem o rastreamento dos celulares dos caras andando à casa do Alexandre Braga Neto. Não era para dívida de campanha. E tinha gente do PL pesquisando a respeito das urnas. Vocês estavam fazendo um negócio ali que não era campanha. Que era outra coisa. Eu viro para ele, como está nos autos. É importantíssimo esse corte que a gente tá fazendo, tá, Sofia? Porque se fica esse cara falando sozinho, o pessoal acredita nele. Ele tá falando, ele tá fazendo certinho. Do ponto de vista da defesa dele, Sim. é isso. Sim. Ele joga a responsabilidade pro outro. Assim, procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Ele procurou o Azevedo, eu deixei com o Azevedo, porque eu não sabia o que era. Procurou o Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim, general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid. O senhor, em momento algum, entregou numa sacola de vinho, o dinheiro ao tenente-coronel Cid? Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha contato com empresários. Os empresários eles estavam mais interessados no presidente Bolsonaro do que em mim, presidente. Então, todo o dinheiro era... Tadinho. Não, e uma coisa, se botou numa garrafa de vinho é porque não era para ninguém saber. Eles estavam escondendo. Sim. Eles estavam escondendo. Tanto é que foi pedido para abrir uma conta para a campanha dele, embora fosse para a chapa. E no final do pleito, nós ainda devolvemos um dinheiro para o PL. Essa reunião, dia 11, teria sido, segundo a narrativa ou desenvolvido na denúncia, teria sido o início do que depois, com o financiamento, deflagrou na Operação Punhal Verde e Amarelo e também a Copa 2022. O senhor teve conhecimento dessas duas operações? Ministro, eu só fui ouvir o nome dessas duas operações quando a mídia publicou. Eu nunca tinha ouvido falar nessas duas Essa é operações. clássica. Clássica. Não sei, não conheço. Era pra conta... Agora o Braga Neto Não, o clássico que eu digo é o dizer só fiquei sabendo pela mídia. Eu acho que não teve um dos depoentes que não falou isso em algum momento. Sim. Eles duvidavam de tudo da mídia, mas agora não. Pô, vi na mídia. Estou estupefato. Gente, isso aqui não cola, mas não cola mesmo. E aí, só para dar a última nota aqui, a Ajuda Alpiva publicou aqui, Cid confirma que Braga Neto entregou o dinheiro em caixa de vinho, como foi revelado pelo ICL, que faz parte, na verdade, da delação dele. A informação correu em dezembro do ano passado. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou, na frente do ex-presidente e de outros réus, pela tentativa de golpe de Estado, que o general Walter Braga Neto entregou dinheiro vivo para custear a ação dos Kids Pretos, nome dado aos militares da Força de Elite do Exército. O repasse foi revelado
Pelo ICL em 2024, Cid confirmou que recebeu uma caixa de vinho de Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, na eleição de 2022. Depois de um tempo, o general Braga Neto trouxe uma quantia em dinheiro, que eu não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi 100 mil até pelo volume, disse Cid ao ser questionado pelo relator do processo, ministro Alexandre de Moraes. E aí ele diz que entregou o dinheiro no mesmo dia para o major Rafael Martins de Oliveira, um dos kids pretos envolvido nos planos Punhal Verde Amarelo e Copa 2022, que previam um sequestro e o assassinato de autoridades, entre elas a de Alexandre de Moraes. E aí eu vi a investigação, que tem 884 páginas, e tem inclusive a cópia da compra dos iPhones frios que eles usaram para fazer contato no dia que eles iriam matar o Xandão. Não deu certo porque eles erraram o horário da audiência do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, Incrível. gente? É isso. Cara, Esse foi o melhor, a melhor defesa no julgamento. concordo com você, a defesa dele me pareceu boa. Dito isso, esse é um cara que eu acho que talvez tirando, excetuando-se aí o Bolsonaro e o Mauro Cid, porque o Bolsonaro por ser o principal e o Mauro Cid por ser o ajudante de ordens, ele provavelmente é o que mais está sujo nessa história toda aí. A gente pode falar do Ramagem pela questão da BIM paralela, a gente pode falar do Heleno por causa do GSI, mas o Braga Neto, ele foi aí uma figura que, ao que tudo indica, central nessa trama toda. Então, concordo com você, pelo que eu vi aí, ele teve uma boa defesa. Dito isso, não sei se vai ser o suficiente, não. Espero que não, né, Sofia? E, inclusive, ele é o único que já está preso. Sim. Sim. Ele já tá lá. E eu acho que se a justiça existe nesse país, ele tem que continuar preso. Não pode soltar, não. Ele é perigoso. De acordo. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais plantão.